Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo porque hoje é dia 30 de janeiro de 2025. Nós tivemos algo inédito no ouro, uma queda de ontem para hoje de aproximadamente, vamos arredondar, 90 mil pontos de queda livre no ouro, literalmente queda livre. Em time frames menores é possível ver essa queda com mais perfeição daqui até aqui. 90 mil pontos de queda. Isso foge de qualquer padrão que já tenha acontecido no ouro até hoje. Aqui a gente tem o gráfico aqui, onde a gente consegue olhar time frames muito para trás aqui, ó, tipo em 1999, vou até colocar no semanal aqui que é mais fácil de entender. A gente observa que essa queda, por exemplo, aqui que teve em 2011, ela teve 38 mil pontos. Ou seja, não chegou nem perto dessa queda agora que o ouro apresentou. Essa outra aqui, nós estamos falando de um gráfico semanal. Se a gente observar aqui, né, nesse gráfico semanal, na semana caiu, né? Não é no dia. Na semana, 40 mil pontos, né? Em 2011, né? Depois, em termos de semana, né? Essa vela aqui caiu com 19 mil pontos. Mas olha essa semana aqui, ó, que é a semana que a gente tá. Vou aproximar aqui para vocês verem. Vocês vão ver um grande pavio aqui, ó. É uma queda absurda, né? De 90 mil pontos. Então o ouro ele teve uma alta também muito absurda esse mês aqui, né? Que é uma alta que chegou a somar, né, do início da semana até, do início do mês até o topo, 124 mil pontos. E então o que que acontece? Por que que o ouro caiu agora, né? Que é a grande pergunta que a maioria tem. E como a gente poderia ter, de uma certa forma, previsto essa queda com antecedência? Como que a macro FX poderia ajudar você a prever essa queda? Porque quando a gente chega numa queda, essa queda aqui é uma queda livre. Ninguém esperava por essa queda hoje. Mas se você lesse algumas coisas no contexto, talvez você conseguiria entender o que que aconteceu, né? Então, a primeira coisa que eu faço para tentar entender o que está acontecendo, diariamente, eu acompanho as notícias aqui, né? Diariamente, então, pegando aqui no histórico, a gente já percebe. É, deixa eu colocar aqui. Ó, na quarta-feira, né? Ó, o ouro cai na quarta-feira, né? Aqui, ó, mais de 3% em relação ao seu pico de 5.600. Essa queda ela veio acentuada por causa do setor de tecnologia, né? Que desencadeou uma realização de lucro. O ouro despenca mais de 3% com forte queda das ações da Mag 7, reacendendo temores de uma bolha de ações impulsionando a tecnologia artificial. Então, essa queda aí foi por causa de um índice de tecnologia, né, que é o Mag 7 lá, ele caiu em torno de. Ele caiu muito, e daí isso aí impulsionou os compradores de ouro, eles precisam de um motivo para derrubar o mercado. E eles já tinham um motivo, na verdade, porque o ouro estava muito esticado. Olha só essa pernada aqui, ó. 280 mil pontos, né, de alta de janeiro de 2025 para janeiro de 2026. Eles precisavam realizar lucros. O que que seria realizar lucros? Para o gráfico subir, as instituições financeiras elas precisam comprar. Elas vão comprando, comprando, comprando. Eles operam parecido com a gente, que é CPF. A diferença é que as nossas operações não faz a vela mover, mas as ações que os bancos, instituições financeiras, eles têm, eles fazem o gráfico literalmente pegar a direção, né? Porque quanto mais eles compram, mais o preço valoriza, né? Quanto mais demanda, mais oferta. Então, quanto mais oferta, mais demanda. Então, aí o que que acontece? Quando eles começaram a comprar aqui embaixo, o ouro estava valendo.
né? Aqui em torno de 2.706 pontos a onça Troy. Na verdade, 2.706 era o preço que você tinha em dólar, né? Para você comprar uma onça Troy, né? Uma onça Troy. Então, o que que acontece? Eles compraram o ativo, metal, e eles foram segurando, até que eles chegaram aqui em cima. O preço estava em 2, o preço chegou a quase 6. Eles ganharam praticamente aí US$ 4.000, né, de diferença nesse ano aqui de lucro, na questão da cotação. E eles precisavam sair dessas ordens. Então, o que que eles vão fazendo? Eles saíram um pouco das ordens aqui, porque eles compram muito. Eles compram muito. Então, eles saíram um pouco aqui. Todas as velas vermelhas do semanal que você observa, tudo é realização de lucro, ó. Só que dessa vez a realização de lucro foi muito grande, porque o mês também iniciou muito forte, tá? E essa pernada aqui, ó, geralmente quando acontece uma pernada muito grande, a realização de lucro desce pelo menos nos 50%. E aqui não houve a realização de lucro nos 50%. Então observa que aqui ele deu essa pernada, ele voltou nos 50% e realizou o lucro. Aqui ele deu mais uma outra pernada, ele voltou nos 50% e realizou. Aqui ele não realizou. Então, essa pernada, digamos que ele tenha descido aqui 25%. Ficou faltando 25 para ele inteirar os 50 aqui. E aí aqui também ele deu essa outra pernada e não realizou os 50 de novo. E aqui ele já ia não realizando essa pernada nos 50%. Só que dessa vez, além deles realizarem esse mês aqui nesse ano, eles realizaram mais um pouco ainda. Então é dessa forma que acontece no mercado. E por que que eles fazem a realização de lucro? Porque o preço ele está tão alto que eles jogam o dinheiro no bolso, eles esperam o preço cair. Quando o preço cai, ele fica um pouco mais barato e aí eles voltam a comprar novamente, porque o ouro é um ativo de refúgio. Então eles vêm fazendo isso ao longo dos anos, é dessa forma que os investidores fazem. Então aqui eles realizaram um lucro, o preço caiu, o preço do ouro ficou bem barato, eles começaram a comprar. Tá? Quando chegou aqui, realizou lucro de novo, o preço barateou, comprou. Barateou, comprou. E vai barateando e vai comprando, eles vai realizando e comprando, realizando e comprando. E aí, olha só para vocês verem como que a curva do gráfico, ela tá bem inclinada para cima. É uma coisa de doido mesmo, chegou até a subir reto aqui, ó. Chegou até a subir reto aqui para cima. Então, meus amigos, como prever? Todo mês você consegue prever uma realização de lucro para você não ficar exposto no mercado, né? Então, se você faz uma análise, se você opera, você pode prever essas realizações de lucro da forma que eu vou explicar para vocês aqui agora. O gráfico, quando o gráfico ele sobe, para ele subir, alguém tem que estar perdendo dinheiro. Então, em toda essa alta que teve aqui, ó, pessoas vendiam no ouro, robôs, enfim, várias coisas vendiam aqui no ouro. E aí o que que acontece? Quando chega nesse ponto aqui, é como se os bancos eles induzissem você a acreditar que vai subir lá na lua. Mas aí eles fazem a realização de lucro. Quando eles fazem essa realização de lucro, é porque, nesse momento aqui, pessoas começam a comprar achando que o preço vai continuar subindo. Por quê? Elas estavam tomando stop na venda aqui. Então tem duas hipóteses. Ou eles continuam vendendo e chega nesse ponto começa a comprar para segurar a banca para não quebrar. E aí quando chega aqui nesse ponto aqui de realização, as compras ficam no negativo e as vendas diminuem um pouco o prejuízo, mas chega no meio termo aqui a banca ela entra num estado de prejuízo e lucro, aonde você fica com uma perda que você nunca mais consegue sair dela, entendeu? Nunca mais você consegue sair dela, porque quanto mais o mercado sobe,
mais essa compra que fica positiva, mais essa venda que fica negativa. Então você já não sai mais desse looping. Não é uma sacada tão inteligente assim você fazer hedging, tá? A menos que você saiba o que você está fazendo. Então eu faço o seguinte, eu vou analisando as notícias conforme eu falei para vocês. Então aqui eu já identifiquei, né, ontem o motivo de ter caído, né? Mas digamos que eu não soubesse qual que era o motivo. Então a gente já vinha acompanhando aqui os acontecimentos, né, do porquê que o ouro vinha subindo. Aqui nas notícias, a gente todos os dias sabia que o Trump, ele estava gerando tensão geopolítica. A gente ficou sabendo aqui pelas notícias que o Trump, ele foi lá e capturou o Maduro, o presidente da Venezuela. Então, foram várias coisas que aconteceram no início desse ano aqui que fez o ouro disparar em alta. E aí, a gente observou, eu começo a observar aqui o sentimento varejista. Eu gosto de colocar aqui no histograma que fica mais fácil para entender. Eu comecei a perceber e eu criei aqui uma forma de enxergar o sentimento varejista para que vocês também, telespectadores, consigam entender da forma que eu faço. Então, funciona da seguinte forma: o varejo, quando o varejo vende, o gráfico sobe. Quando o varejo compra, o gráfico desce. Beleza? Então, quando a gente coloca, por exemplo, nesse gráfico aqui, a gente consegue perceber o que que o varejo está fazendo. Então, observa comigo essa curvatura, vou mostrar para vocês, que aqui o varejo, ele começou a fazer vendas e ele fez vendas aqui, e depois que ele fez essas vendas, o mercado ele subiu, certo? Eles começaram a fazer, de uma certa forma aqui, algumas quedas no meio do caminho. Então a gente percebe aqui que está verde, porque as pessoas começaram a comprar no topo, eles derrubam o mercado. Lembra que eu falei para vocês? Então, ó, aqui teve uma venda, o mercado subiu. Aí, o mercado subiu, as pessoas que estavam vendidas perdendo dinheiro começou a comprar, o mercado caiu. Só que essa compra no varejo ela começou a ser tão persistente, porque já vinha vindo lá de trás, que o varejo também começou a comprar nessa situação, que o mercado estava meio lateralizadão no mês ali de novembro, né, outubro. Vamos pegar lá no gráfico para vocês verem, ó. Então, por exemplo, aqui em novembro, o mercado estava lá, estava subindo, mas ele estava vindo de uma queda em novembro, de setembro, na verdade. Houve uma queda em setembro aqui. Setembro, outubro. Na verdade, foi em outubro. Vou aproximar um pouco mais o gráfico. Houve uma queda em outubro, certo? Então, por que que as pessoas aparecem aqui nesse ponto comprando? Porque, na verdade, elas já estavam comprando aqui, ó. Então, elas estoparam tanto aqui que aqui o mercado ele ficou com suas travado. E aí, a gente observa aqui, ó, na MacroX, que mesmo o mercado subindo, mostra as pessoas comprando. Mas é aqui que está a grande pegadinha da questão. As pessoas estavam tão compradas que, na verdade, quando o preço começou a subir aqui, elas continuaram compradas, só que a compra delas estava aqui no topo. Por isso que elas não estão ganhando dinheiro. Então a gente poderia pensar assim: ah, as pessoas que estão compradas aqui no topo, quando o mercado caiu, aquelas que não perderam dinheiro estão com a compra aqui. Então por isso que lá no gráfico da MacroFX aqui mostra verde. Aí você pensa, nossa, mas tá verde, por que que o mercado não desmoronou para baixo então? Mas aí que tá a pegadinha. As pessoas, na verdade, elas estavam, por exemplo, um exemplo, tá? Vamos supor que é 90% comprado. É um exemplo que eu tô dando. Quando elas chegam nesse fundo aqui, elas ainda continuam compradas, mas elas estão compradas tipo em 60%. Em 60% que eu falo assim, de 100%.
60% do varejo está comprando e 40% está vendendo. Então, essa pegadinha que na MacroX eu criei um sistema aqui, que você clica aqui, ele fica variação. Aí você consegue ver a variação para você realmente saber o que está acontecendo. Então você consegue saber dia a dia o que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui começou uma venda no ouro, ó. Tava em 39,79. Nos dias, depois de 2 dias, já estava em 4.000. Então você percebe aqui, ó, houve um aumento nas compras aqui, o mercado ele deu uma pernada para baixo. Aí depois começaram a vender, o mercado começou a subir, entendeu? E no meio do caminho aparece uma barra em verde, só que o que que acontece? Quando aparece essa barra em verde aqui, a gente vai pensar que o mercado vai cair. Na verdade, provavelmente nesse dia aqui, vamos até colocar lá no gráfico, foi o dia 7/11. Se a gente coloca no dia 7/11 aqui, por exemplo, a gente vai conseguir perceber que, de fato, o mercado ele veio do dia 6 de uma queda. Ele fez uma máxima, depois ele caiu. Então, isso faz as pessoas acreditar que o preço vai cair. Aqui também nesse dia quase caiu. Então, faz as pessoas acreditarem que o preço vai cair. Mas aí o preço estoura para cima. Então, a gente precisa buscar A gente precisa buscar ver, de fato, que existe um interesse ali alinhado com o gráfico. Então, ó, faz sentido duas velas vermelhas fazendo o preço subir. Então, o que que faz sentido para achar que o preço ele vai de fato cair? Pelo menos duas velas verdes. Aí faz o preço cair, ó. Então, eu não posso acreditar que o preço ele vai subir vendo apenas uma vela verde, uma vela vermelha. Aqui eu tô falando vela, mas é uma barrinha dessa do histograma. Porque esse comportamento de verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, é um comportamento aonde os próprios, as próprias instituições financeiras, elas não estão posicionadas ainda. Quando elas começam a se posicionar, aí a gente consegue perceber exatamente quando aparece uma sequência de velas, de barras aqui, ó, verde. E essa barra verde, ela é maior do que a barra anterior. E aí a gente percebe que o preço ele dá uma inclinada para baixo. Aí depois a gente tem uma sequência de duas barras vermelhas e aí o preço pega uma inclinação para cima. E assim por diante. Então olha só essa situação aqui, por exemplo, ó. Aqui a gente teve essa sequência aqui, ó, de duas velas, de duas barras verdes. Olha o que que aconteceu no terceiro dia. Ele fez um topo e tchum para baixo. Mas aí depois de uma sequência de duas barras vermelhas, o preço foi se desenrolando para cima. E ele foi fazendo em consecutivo duas barras vermelhas. E aí a gente começa a entrar num comportamento de tendência de alta, entendeu? Quando chegou exatamente aqui, a gente percebe bem forte, e aí aqui a gente vê a porcentagem que está sendo comprado, que é de 63%, 63% das pessoas aqui estão vendendo, então a gente já sabe que o preço ele vai continuar subindo, tá? Ele vai continuar subindo. E aí, a grande questão que eu falo para você da queda, que é a previsão da queda, é exatamente esse comportamento aqui, aonde a gente vê um aumento nos compradores e logo em seguida os compradores saem. Ó, essa barra tá maior e essas duas barras estão menores. Eles saem da compra e depois eles voltam a comprar de novo. Então, essa saída da compra aqui é como se fosse eles quebrando a conta. Mas aí o grande drive é exatamente isso daqui, ó. A linha branca
ela fica acima das barras. Olha que curioso. Aqui, enquanto o mercado estava se desenrolando, a linha branca ela tava passando, né, por cima das barras. Mas quando chegou aqui nesse ponto, por isso que eu falei desse drive aqui, a linha branca ela fica pela primeira vez por cima das barras verdes. E aí a gente percebe que o preço ele começa a subir e aí a gente tem a sequência das duas velas, das duas barras vermelhas, né? Então são 2 dias, ele faz o topo aqui e aí no dia seguinte as pessoas começam a comprar e o preço cai. Olhando aqui pelo time frame diário, é um pouco mais complicado para entender. Eu sei disso. Mas eu vou facilitar para vocês. Vou colocar em H1, vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem. Aí a gente já desce, né, nos últimos dias. Então, desde o dia 23, enquanto o mercado estava subindo, a gente percebe que desse dia aqui para esse dia aqui, houve um aumento das compras, o mercado ele caiu para baixo. E aí depois houve um grande aumento nas vendas e o mercado ele começou a subir. Entendeu? Depois, quando chegou aqui nesse dia, olha só que interessante. Aqui que é o ponto-chave da questão. A transição do estado vermelho para um estado verde, em termos de porcentagem, aqui está com 51% vendendo. E aí passa para 62% das pessoas comprando. Então, o que que aconteceu aqui? Vamos lá. As pessoas estavam vendendo aqui, ó. Venda, 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 venda. Quando chegou nesse ponto aqui de divisão, elas estavam tão negativas que elas começaram a comprar, né? Peraí, na verdade eu falei errado, tá? Peço desculpa. As pessoas aqui, elas estavam a comprar. E aí o preço ele fez uma inclinação para baixo e caiu. Quando chegou aqui nessa inclinação que o preço foi indo para cima, as pessoas começaram a vender, né? Começaram a vender. Como elas estavam vendendo muito aqui, elas começaram a ficar negativas aqui, tá? Cada divisão dessa daqui que acontece é um ponto onde as pessoas quebram a banca, os robôs quebram a banca. Geralmente no meio e no final. Então, quando começou a chegar aqui no meio, mais ou menos aqui, as pessoas estavam tão vendidas que houve a necessidade delas começarem a fazer compras. Então, ó, aqui mostra um degrauzinho, uma diferença aqui, ó, tava 53%, foi para 51%. Por quê? Porque as pessoas que estavam vendendo muito forte, elas começaram a passar a comprar aqui. Então foi exatamente nesse ponto que elas começaram a comprar. E a compra delas foi tão grande, tão grande, tão grande, para não deixar a conta dela quebrar, que ela passou de 51%, estava negativo, passou para 62% comprado. E aí aqui a gente consegue perceber isso aqui, ó, tava desse jeito aqui, ó, quando aconteceu. Em H1 saindo fora do histograma, a gente percebendo entrando uma compra muito forte e do varejo, né, uma compra muito forte do varejo e o gráfico seguindo o varejo. Então, nesse momento aqui, o que que aconteceu? Foi um momento aqui que o varejo achou que ele estava ganhando grana, ó. E aí aqui é a grande pegadinha. O preço ele cai com tudo. Nunca o varejo, o banco vai estar andando para o mesmo lado. Quando eles estiverem andando para o mesmo lado, é uma pegadinha. E aqui eles estavam andando pelo mesmo lado. Mesmo lado que fala assim, ó, o gráfico está subindo e o varejo está comprando. E aí, quando ele chega nesse ponto aqui, o mercado, ó, tchum para baixo. Entendeu? E aí, o que que a gente percebe? Que enquanto o mercado ele estava aqui, ó, tava 62% das pessoas comprando na queda. E aí, quando o preço ele chegou aqui no fundo e ele subiu aqui, tá vendo?
olha